A arte de fazer acontecer. Estratégias para aumentar a produtividade e reduzir o estresse. David Allen. Bem-vindo, bem-vinda a uma mina de ouro de insights e estratégias para ter mais energia e conseguir relaxar. Ter mais clareza e ser mais concentrado em tudo o que fizer. Sua mente deve estar livre para criar e não preocupada em reter informações. Foi com esse argumento que David Allen criou o modelo GTD, Getting Things Done, um sistema de gestão que o ajudará a colocar ordem no caos por meio de apenas 5 passos. Seu cérebro é ótimo para pensar, mas péssimo para lembrar das coisas. No mundo de hoje, passamos nossos dias fazendo malabarismos com dezenas de tarefas e projetos ao mesmo tempo, enquanto somos constantemente bombardeados por mais atividades. Para sobreviver a esse ataque, a maioria das pessoas tenta guardar tudo na própria cabeça. Porém, infelizmente, essa atitude demonstra a habilidade do cérebro de pensar, mas gera uma confusão de informações. Além do mais, tentar lembrar de tudo acaba levando à incapacidade de nos concentrarmos totalmente no trabalho que estamos realizando, pois o cérebro tentará resolver todos os problemas não resolvidos que armazenamos nele. Agora que sabemos que precisamos obter controle sobre nossas atividades. É aqui que começamos com o método GTD, por meio de um fluxo de trabalho específico e eficaz de 5 passos, você vai recuperar o controle de tudo que o atrapalha. Capture seus pensamentos. Em vez de manter todas essas ideias, tarefas, decisões em sua cabeça, você precisa guardá-las em alguma plataforma externa, seja no papel ou digitalmente. Esclareça o que é cada item e o que você pode fazer com ele. Organize os resultados em uma estrutura de listas. Reflita sobre o que é importante para você e revise os itens em seu sistema. Envolva suas tarefas. Escolha qual ação você deseja realizar neste momento. É simples assim. O método GTD permite que você tenha um maior controle sobre o seu trabalho, o que produz melhores decisões e mais flexibilidade quando confrontado com as mudanças cotidianas. Mas antes de mergulhar nos detalhes de cada etapa do processo GTD, vamos configurar a sua área de trabalho e ferramentas. Implantando o método GTD. Crie um local de trabalho onde todos os materiais necessários estejam disponíveis. Ao fazer isso, você vai criar uma área de trabalho confortável para trabalhar. Materiais necessários. O mínimo necessário é uma superfície, mesa com espaço livre, uma bandeja para os papéis, canetas, post-its, clipes, um grampeador, uma etiquetadora, pastas de arquivo, um calendário e uma cesta de lixo, além dos dispositivos digitais, telefone, tablet ou computador, que você usa para arquivar e organizar as suas tarefas. Essas ferramentas físicas são importantes para configurar o seu sistema de arquivamento geral, onde você poderá armazenar coisas como documentos, artigos, notas, ingressos, cartões de visita e assim por diante. Tenha uma versão física e outra digital desse sistema. Arquivamento. Compre armários de arquivo bons para esse arquivamento de A a Z e tenha muitas pastas vazias à mão, para você etiquetar e organizar por assunto, nome, projeto ou empresa. Essa é uma solução eficiente e fácil de usar. E por último, certifique-se de limpar os seus arquivos pelo menos uma vez por ano, para evitar que o sistema se torne uma bagunça. Essa limpeza não apenas tornará o sistema mais organizado, mas também lhe dará a certeza de que as coisas estão no lugar quando precisar delas. Agora que o seu ambiente de trabalho está pronto, vamos mergulhar no fluxo de trabalho de 5 passos do método GTD. Passo 1. Esvazie sua mente. Hoje em dia, nossa atenção está sob ataque, constantemente bombardeada por um fluxo interminável de solicitações, perguntas, tarefas, convites e etc. Para lidar com isso, a primeira etapa crucial no fluxo de trabalho GTD é capturar todos eles nas ferramentas de coleta, ou seja, lugares fora da sua mente onde você pode anotar informações e ideias. Pense neles como sua caixa de entrada, onde você anota tudo o que precisa fazer ou tomar uma decisão no futuro,
sem precisar lembrar-se disso. O grande benefício das ferramentas externas é que, se por exemplo você está escrevendo um e-mail ao lembrar que precisa pagar a conta de luz, basta anotar a tarefa e manter o foco no e-mail. Suas ferramentas de coleta podem assumir várias formas dependendo do que funciona para você: cadernos, listas em seu computador ou até caixas físicas onde você pode colocar objetos e papéis. Você também pode usar uma combinação dessas ferramentas, desde que isso não confunda as coisas. A ideia principal é mantê-las simples. Uma boa regra é ter o mínimo possível destas ferramentas. Certificar-se de sempre tê-las por perto, para quando precisar delas, e que sejam abrangentes para que nem mesmo a menor tarefa fique em seu cérebro. Comece examinando todas as suas tarefas, ideias, pensamentos, planos e materiais atuais e coloque-os em suas ferramentas de coleta. Isso pode demorar um pouco na primeira tentativa, mas ser abrangente ajudará o seu cérebro a confiar no sistema. Passo 2. Esclareça cada item. Você configurou suas ferramentas de coleta e as preencheu com todas as suas tarefas, ideias e lembretes? Se sim, parabéns! Você começou bem, mas o método GTD só funciona se você também esvaziar periodicamente as suas ferramentas de coleta. Do contrário, elas acabarão apenas como um depósito cheio de itens desorganizados. E o seu cérebro rapidamente começará a desconfiar deste método e voltará à estaca zero. É por isso que você precisa esvaziar as ferramentas de coleta uma vez por semana, fazendo duas coisas: esclarecer o que cada item é e organizar os itens nos lugares certos. Comece observando cada item em suas ferramentas de coleta e simplesmente perguntando a si mesmo: o que é isso? A coisa mais importante a verificar aqui é se o item é viável ou não, ou seja, se você precisa fazer algo a respeito. Se o item não for viável, existem apenas 3 possibilidades. Não é mais necessário, significa que é lixo. Nenhuma ação é necessária agora, mas talvez precisará mais tarde. Um evento futuro do qual você não tem certeza se poderá comparecer. Mas, se o item for viável, você precisa se perguntar qual é o resultado final desejado. Se forem necessárias várias ações para atingir esse resultado, então este é um projeto. Depois de identificar algo como a próxima ação, você tem 3 opções. Se a ação levar menos de 2 minutos para ser concluída, faça-a imediatamente, antes de passar para o próximo item. Na verdade, será mais demorado armazenar e organizar esses itens pequenos do que simplesmente fazê-los imediatamente. Se a ação demorar mais de 2 minutos, pense se você é a pessoa certa para fazê-la. Se não, delegue à pessoa certa. Se você for a pessoa certa para realizar algo, mas levará mais de 2 minutos, adie. Passo 3. Organize os resultados. Agora que você esclareceu o que é cada item, é hora de passar para o estágio de organização do método GTD. A maioria das listas de tarefas tradicionais não funciona porque falta organização e rapidamente elas se tornam impossíveis de encontrar os itens realmente viáveis. Vamos primeiro recapitular o passo 2. Conforme declarado antes, os itens sem valor futuro são excluídos ou descartados, enquanto os itens viáveis, que podem ser concluídos em 2 minutos ou menos, devem ser feitos imediatamente. Mas e todo o resto? Onde eles vão parar? Bem, se um item é viável e atinge o resultado desejado, requer mais de uma etapa, então é um projeto e vai para sua lista de projetos. Se é uma ação que você delega a outra pessoa, deverá entrar em uma lista de espera. Se é uma única ação que você adiará, você tem 2 novas opções: ou vai para o seu calendário, ou para uma lista de próxima ação. O seu calendário destina-se a ações ou informações específicas de um horário ou de uma data. As listas de próxima ação são onde todas as suas tarefas vão parar. Como não é prático ter uma lista longa com centenas de itens, você pode dividir essas listas por contexto. Porém, se um item não é viável, mas você pode precisar dele mais tarde, vai para uma lista algum dia ou talvez, que é reservada para itens que você não quer se envolver agora, mas também não quer esquecer deles. Você também pode ter listas semelhantes com tópicos mais específicos. Também pode se tornar uma informação de referência útil mais tarde. Essa vai para o armazenamento como material de referência.
Essas listas, então, formam a espinha dorsal do método GTD. Portanto, antes de mergulhar no passo 4 do processo GTD, reflexão, vamos examiná-las com mais detalhes. Lista de projetos. No GTD, um projeto é definido como um resultado desejado que requer mais de uma etapa de ação. Portanto, escrever um e-mail não é um projeto, mas organizar uma grande reunião ou planejar as férias é. Os projetos são armazenados em uma lista de projetos, que deve ser revisada e atualizada regularmente. Esta lista é onde você deve anotar todos os projetos que precisam ser concluídos em um futuro próximo. Ao revisar esta lista a cada semana, você deve sempre garantir que cada projeto tem uma próxima ação clara e concreta, porque são elas que movem o projeto em direção à conclusão. Sempre insistir em definir uma próxima ação física e visível pode ser um hábito profundamente poderoso, que faz com que seus projetos avancem em uma velocidade surpreendente. Depois de identificar uma ação a ser executada, ela deve ser armazenada em suas listas de próxima ação ou calendário. Definir as próximas ações é um hábito tão poderoso que você pode até usá-lo fora do gerenciamento de projetos. Por exemplo, você deve torná-lo uma prática padrão em reuniões. Após cada ponto de discussão, faça esta pergunta para esclarecer qual é o próximo passo, quem o executará e quando. Nenhuma interação deve terminar sem uma resposta clara a essa pergunta. Experimente essa abordagem por um tempo e ficará surpreso com o salto de produtividade que verá. Faça um planejamento para suas metas. Se eu ainda não tiver um objetivo final concreto em mente, como posso planejar o meu projeto? Entre no método de planejamento natural, que espelha a maneira como você planeja as coisas em sua vida cotidiana. Por exemplo, como você planejou a sua última refeição. Você provavelmente não prestou muita atenção ao processo, mas digamos que primeiro você teve algum tipo de intenção, como satisfazer a sua fome. Este foi o seu propósito para o seu projeto. Provavelmente, você também tinha alguns princípios sobre o tipo de comida e serviço que considera aceitável, embora possa não estar consciente deles. Neste ponto, você visualizou resultados sobre como poderia cumprir o propósito. Esse processo foi natural e fácil, certo? Então, por que planejar projetos mais formais no trabalho é tão difícil? Não precisa ser assim. Aplique o mesmo processo de 5 etapas. Vamos a elas. Comece identificando por que você está realizando um projeto. Qual é o seu propósito? Entenda os princípios a serem seguidos no decorrer de um projeto. Visualize o resultado que deseja alcançar, perguntando a si mesmo como ficará o projeto quando estiver concluído. Faça um brainstorm de ideias para chegar lá. Depois de entender o seu objetivo, as ideias começarão a surgir automaticamente em sua cabeça. Organize suas ideias. Identifique as mais significativas e classifique-as. Defina a próxima ação física visível que moverá o projeto adiante. Se o seu projeto tiver muitos componentes, pergunte a si mesmo se você ou outra pessoa poderia fazer algo a respeito e crie as próximas ações com base nisso. Pense em um projeto que você gostaria de realizar. Pegue uma caneta e papel e comece pensando sobre por que você está realizando esse projeto. Você saberá que seu plano de projeto está pronto quando se sentir confiante sobre ele. Calendário e listas de próxima ação. Muitas pessoas contam com listas de tarefas diárias para gerenciar a sua produtividade, mas essa abordagem deixa muito a desejar. Essas listas tendem a falhar porque você não pode saber com antecedência o que é capaz de completar em um determinado dia. Consequentemente, elas levam a um planejamento irreal, frustração e perda de tempo, trabalhando em algo que estava fadado ao fracasso antes de você começar. Um método mais eficaz é trabalhar com um calendário ou várias listas de próxima ação. Vamos começar com o calendário. Ele serve apenas a um propósito: manter compromissos. Ele deve conter apenas os seguintes tipos de itens: ações específicas de tempo, exemplo, consultas médicas. Ações específicas do dia, exemplo, ligar para um colega no seu último dia de férias. Informações específicas do dia, exemplo, exames que você precisa levar a uma consulta. Nenhuma outra tarefa pode ir para o calendário, porque elas apenas diluirão a importância dos itens que são realmente específicos de um dia ou hora. Todas as outras tarefas ou ações concretas devem ser colocadas em sua lista de próxima ação,
que está no centro do gerenciamento de quais tarefas você vai realizar. É aqui que você coloca todos os itens que levam mais de 2 minutos para serem concluídos. Lista de espera. Conforme declarado anteriormente, todos os projetos atuais devem ser listados na lista de projetos. Ao usar a lista Próxima Ação, você pode garantir que está trabalhando consistentemente em tarefas que estão levando seus projetos mais perto da conclusão, um de cada vez. Mas, na maioria das vezes, você também precisa contar com outras pessoas. Por exemplo, você pode precisar aguardar a opinião de um colega para sua apresentação. Isso não significa, no entanto, que você precise abrir mão de todo o controle sobre o andamento dos projetos relacionados. Sempre que você depende do trabalho de outras pessoas, vale a pena manter uma lista de espera. É aqui que você anota tudo o que as outras pessoas têm para entregar a você, junto com seus prazos. Se você revisar e atualizar essa lista a cada semana, notará quando alguém não cumpriu sua promessa de cuidar de uma determinada tarefa dentro de um determinado período de tempo. Lista algum dia. Tudo o que não se qualifica para as listas de próximas ações ou projetos entra nesta lista. Ela contém todas as coisas que você ainda não conseguiu realizar concretamente. Normalmente, são coisas para comprar ou construir para sua casa, viagens que deseja fazer, habilidades que deseja aprender e etc. Mesmo que o nome possa soar como uma lista de coisas menos importantes, não subestime as vantagens desta lista. Isso ajuda a manter o controle de ideias de projetos que podem ser extremamente importantes no futuro, e você pode se surpreender ao descobrir que, muitas vezes, acaba realmente fazendo muitas delas. Você também pode dividir a lista em subcategorias, como filmes para assistir, vinhos para degustar e coisas para fazer com seus filhos. Como acontece com todas as listas GTD, a lista algum dia ou talvez deve ser revisada e atualizada regularmente, se você quiser fazer um uso eficaz dela. Semelhante às listas de próxima ação, essas ajudam a localizar as informações certas no momento certo. Passo 4. Revise seu sistema. É essencial que o seu sistema de produtividade esteja sempre atualizado e completo. Sua mente só estará à vontade e será capaz de se concentrar totalmente na tarefa em mãos, se você confiar em seu sistema. O ponto crucial do método GTD é a revisão semanal abrangente. Para começar, organize todas as atividades que ficaram da semana anterior, limpando suas ferramentas de coleta e anotando quaisquer pensamentos ou ideias que ainda estejam em sua cabeça. Além disso, verifique sua lista de próxima ação, marcando itens concluídos. Em seguida, passe para a revisão do seu calendário. Agora olhe para todas as suas outras listas. Existe um item na lista de espera que precisa de acompanhamento. Como está a sua lista de projetos? Verifique o status, os planos e os materiais de cada projeto e certifique-se de que todos tenham pelo menos uma próxima ação em seu sistema. Finalmente, olhe para sua lista algum dia ou talvez. Algum item dela se tornou tão interessante ou relevante que você deseja fazê-lo agora? Se sim, transforme-o em projeto, mas também apague os itens que não correspondam mais aos seus interesses. Passo 5. Envolva suas tarefas. O estágio final do processo GTD é onde as coisas realmente são feitas. Então, como escolher o que fazer em cada momento? Você deve confiar em seu instinto, mas para analisá-lo de forma mais analítica, existem 4 critérios a serem considerados. Contexto. É aqui que se deve categorizar as suas listas de próxima ação. Tempo disponível. Se você tem apenas 10 minutos de sobra antes de uma reunião, não faz sentido iniciar uma revisão orçamentária de várias horas. Energia disponível. Mesmo que você esteja muito atarefado e cansado, seja produtivo não fazendo algo desgastante cognitivamente, por exemplo, reservar voos. Prioridade. Compreenda seus valores e objetivos. Para manter-se produtivo onde quer que esteja com suas listas o tempo todo. Entenda suas prioridades. Para estabelecê-las, utilize o modelo de 6 níveis para revisar o próprio trabalho. Ações atuais. Este é o horizonte de nível mais baixo que você tem, compreendendo suas tarefas atuais a serem realizadas,
lembretes, e-mails para responder e etc. Projetos. Estes são os projetos atuais que geram a maioria dos itens da lista de projetos. Áreas de foco e responsabilidades. Os projetos que você realiza são baseados nas responsabilidades e funções que você possui. Essas são as áreas em que você deseja obter resultados. Você nunca os completará, mas eles orientam o modo como você opera. Metas e objetivos. Visualize onde você deseja estar em sua vida dentro de 1 ou 2 anos a partir de agora. Essas metas influenciam suas áreas de foco e responsabilidades. Visão. Num período de 3 a 5 anos, onde você gostaria de estar ou o que realizar? Propósitos e princípios. É aqui que você se pergunta: por que existo? Qual é o meu propósito na vida? Todos os horizontes anteriores são influenciados por sua resposta e todas as tarefas que você realiza devem conduzi-lo a ela. Pareceria racional e razoável começar com o seu propósito de vida e ir descendo a partir daí, mas na prática, uma abordagem de baixo para cima tende a funcionar melhor. Ela permite que você primeiro limpe os níveis mais essenciais do gerenciamento diário para que você economize sua energia criativa para as decisões mais significativas. Insights. Não é preciso muita força para fazer coisas, mas é necessária uma grande dose de força para decidir o que fazer. É bom agir para se sentir melhor, ao invés de sentir que se deve agir melhor. Se você não sabe ao certo por que está fazendo alguma coisa, você nunca conseguirá fazer o suficiente. Neste livro, você aprendeu que o método GTD permite que você execute uma grande quantidade de tarefas de maneira relaxada. Dá a você o controle total sobre o seu trabalho. Depois de adotar o método GTD, você logo perceberá o quão produtivo pode ser. Mas não importa o quão organizado e eficiente você se torne para fazer as coisas. Você ainda pode acabar se sentindo estressado às vezes. Felizmente, a ajuda está à mão.